Agora, no nosso quadro Momento das Comissões, eu vou conversar com a doutora Daniele Bourdion. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer. Nós vamos conversar sobre temas muito relevante, muito importante para a sociedade e que ganhou uma repercussão muito maior, principalmente depois da pandemia. É algo que realmente sempre ensejou discussões, que são os planos de saúde. Mas, com o advento da pandemia, nós perdemos um pouco o eixo, né? Então, temas como esse nós vamos discutir aqui com a doutora Daniele, que principalmente as questões que vão para a segunda instância, o entendimento, a gente vai fazer um apanhado sobre isso, né? Prazer tê-la aqui. Boa tarde, é um prazer, é todo meu de estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente poder falar desse tema, dessa área da saúde, que eu falo que é a minha paixão, a minha área de atuação, minha paixão. Falar de planos de saúde, tirar as dúvidas das pessoas, levar informação, né, para as pessoas. Nós estava discutindo aqui fora do ar sobre a amplitude dos planos, né, para onde a cobertura chega ou não alcança. O que mais temos aí, se você pegar hoje em dia o aumento bem exponencial sobre ações que versam sobre planos de saúde, estão entupindo aos tribunais superiores, porque todo dia muda alguma coisa dentro do plano de saúde e o consumidor fica desprotegido, né? Com a pandemia, o que você notou, como que foi a procura, quais são as questões que mais envolvem ali a negativa do plano de saúde ou a cobertura dele? O que a gente vê bastante é a negativa do plano de saúde, né? A pessoa, ela recebe do médico, por exemplo, uma prescrição para um procedimento, uma cirurgia, um exame, ou, por exemplo, um medicamento, um quimioterápico. O médico prescreve, ela leva esse pedido ao plano de saúde e o plano de saúde se recusa a cobrir aquele tratamento, aquela cirurgia ou aquele medicamento. E essa recusa, no que os planos de saúde se baseiam para recusar? Fala, não vou cobrir o seu tratamento, não vou cobrir o seu exame, o seu medicamento. É no famoso rol da ANS, né? Da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS é a agência que regula, né? Regulamenta os planos de saúde no Brasil. Então, o que é o rol da ANS? O rol da ANS é uma lista de procedimentos obrigatórios que os planos de saúde devem cobrir. Aquele é o mínimo obrigatório. Então, é uma lista, né, como eu falei, são esses medicamentos quimioterápicos, por exemplo, são essas as cirurgias, são esses os exames. Então, tem essa lista de procedimentos, de medicamentos. Esse é o rol da ANS. Até este momento, esse rol da ANS, ele é atualizado a cada 2 anos. Isso vai mudar agora, a partir de outubro, sofreu algumas alterações, a resolução da ANS vai entrar em vigor agora dia 1º de outubro, com algumas modificações, mas até o presente momento, esse rol, ele é atualizado a cada 2 anos. O que isso significa? A cada 2 anos, a ANS ela incorpora, ela acrescenta a esse rol novos medicamentos, novos exames, novas terapias, novas cirurgias, novos procedimentos em geral. Então, isso acontece a cada 2 anos. E qual é a grande reclamação? Por exemplo, quando a ANS finalmente incorpora um medicamento, já existe outro mais potente, melhor para aquela enfermidade, porque a demora é tanta, a burocracia é tanta, que quando finalmente o remédio é incorporado, ele já tem melhores, já tem medicamentos superiores a ele. E os médicos mais atualizados, eles procuram prescrever aos seus pacientes os melhores medicamentos, os remédios mais modernos, com menos efeitos colaterais, né? Procedimentos às vezes menos invasivos, que geram menos sofrimento ao paciente. E
Então, essa demora, esses 2 anos, que é o prazo da ANS, dificulta que o usuário do plano de saúde consiga ter acesso a medicamentos de última geração, a exames de última geração, porque a gente vai ficando preso àqueles... desse prazo de 2 anos, a gente ainda vai ter a cobertura daquele exame mais antigo, daquele medicamento que já talvez não tenha tanta eficiência. Até a gente tem até uma negação que eu faço à doutora, é porque, por exemplo, nós aqui nos Estados Unidos, os planos de saúde são avançados, mas os valores são altos. O Brasil tem, por exemplo, o Sistema Único de Saúde para essas questões e tudo mais. Os Estados Unidos não tinham. Teve a questão do Obamacare ali, que abrangia um pouco mais. Os Estados Unidos, para os militares, eles têm direito, se não me engano, pessoas acima de 60 ou 65 e pessoas extremamente pobres. Eu pergunto a você, com a perda do poder aquisitivo, tá? Pode-se dizer, contratos de adesões totalmente dos planos de saúde, né? Onde regras que a gente limitam a nossa abrangência em razão do nosso poder econômico, né? E há oferta suficiente de plano de saúde e o governo não poderia endurecer um pouco mais as regras ou aumentar uma abrangência de plano de saúde, porque realmente a gente a perda do poder aquisitivo depois da pandemia é gritante. Não para os multimilionários, mas para a classe média em geral. E aí a gente fica preso nessa limitação de exames, de hospitais, até de local, domicílio, né? Porque são questões que te breca. Como que você acha? A gente está muito engessado com relação a isso, não está? Estamos. Eu acho que, minha opinião, né? O governo tinha que incentivar que os planos de saúde fizessem mais do que eles fazem, pelos preços que eles cobram, né? Pela concessão que eles têm, né? Eles são, por isso que chama saúde suplementar, né? Pela concessão que eles têm para atuar no país em suplementação ao SUS, né? A saúde pública, mas eu acho que eles podiam fazer mais. E te dou um exemplo. Teve um projeto de lei qual que era a ideia do projeto de lei? Que assim que a Anvisa efetuasse o registro de um antineoplásico, que automaticamente esse medicamento já fosse inserido no rol da ANS. Essa proposta, esse projeto de lei, foi de ideias de associações de pacientes com câncer aqui do estado de São Paulo. Tramitou aí uns 2, 3 anos. O que aconteceu? Agora, no final de julho, o presidente vetou o projeto. O que ajudaria muita gente. Quantos pacientes nós temos com câncer, né? Dá um exemplo só, por exemplo, câncer de mama. Anualmente, 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Então, é muita gente, infelizmente é muita gente. E esse projeto de lei, se tivesse sido aprovado, facilitaria muito. Mas o que vem, o governo faz, vetou. Então, o acesso que poderia ser simplificado e ampliado vai continuar sendo dificultado. Gente, uma advogada, né, depois eu vou perguntar para a doutora que atua na área e com relação às restrições e nós advogados temos que ter a justiça para poder se fazer o direito, né, exercer o direito que a sociedade teria acesso. Eu fico imaginando que ou esse ou o outro governo, não importa a saída, é que nós ficamos totalmente limitados, de mãos atadas, porque precisamos de algo que trabalhe mais para a gente. Então, nós temos aí cada vez não sei quantos milhões de pessoas na pobreza, a classe média sufocada, com trabalhos informais, poucas pessoas. As empresas fazem o plano de saúde, quando podem, as empresas vão lá, fazem plano de saúde. E as outras pessoas ficam... E não tem... Nós somos podados, mesmo contratando. Eu penso que o Estado tem que fazer o seu papel para servir o privado e para servir a população. Olha, eu tenho... E isso, para mim, só serve ser ao privado, onde os bancos, as empresas de saúde, grandes incorporações, ditam regras e a gente fica de mãos atadas.
O que você falou agora, eu lembrei de uma situação que infelizmente ocorre muito com o plano de saúde. O usuário vai até o plano de saúde, solicita, né, a autorização para um tratamento, alguma coisa assim. O plano de saúde nega, às vezes aquele procedimento até está previsto no rol da ANS, está lá, mas o plano de saúde dá uma desculpa, nega e vai enrolando enquanto ele pode. O que um grande número de pessoas fazem? Só vai procurar o SUS. E onera ainda mais o SUS. Quer dizer, a pessoa paga o plano de saúde, mas tem que ir se tratar no SUS, porque, apesar de pagar, não tem, né, a contraprestação. Você paga o que você quer o atendimento, e você não tem. Você paga e não tem. Então, muitos acabam indo para o SUS. E o que poucas pessoas sabem disso? Por exemplo, se eu tenho plano de saúde, mas se eu sair aqui da OAB agora, eu for atropelada, uma ambulância me levar para um hospital público, quando for registrado os meus dados no sistema desse hospital, vai cruzar as informações e vai aparecer lá, olha, a Daniele tem plano de saúde. Então o SUS vai me atender, porque ele é universal, ele é para todos, ele vai me atender. Mas ele vai mandar a fatura, a conta para o meu plano de saúde, falar, ó, plano de saúde da Daniele, vem pagar aqui, porque ela tem um contrato com você, você vem pagar. E os planos, aliás, tem uma dívida imensa, né, com o governo, porque eles não pagam, a dívida é imensa. Então é uma sistemática, e aí a gente tem um advento no mundo todo, um advento global, e onde expõe todo, sobrecarregou o nosso sistema de saúde e expôs essas questões, que são questões que vêm de anos. E aí eu me pergunto, eu falo, não é possível, porque você colocou muito bem, até tema central da nossa entrevista, a medicação, desculpe, não é da Anvisa, o órgão... A ANS. Que é um órgão, o órgão de saúde, né, a Agência Nacional de Saúde e tal. E a Agência Nacional de Saúde, que foi criada em 98 para isso, como é de telecomunicação, para isso, para fiscalizar, para dar todos os... Para fiscalizar. E a ANS, ela não atinge isso porque é deficitário. E aí chove ações que demoram anos, e os planos se recusam e só quando são obrigados, e aí você tem entendimentos diversos, né? Sim, porque isso a gente estava falando aqui em off, né? No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem até súmula sobre isso. Por exemplo, o Tribunal de Justiça entende que o rol da ANS, que a gente falou agora há pouco, ele é meramente exemplificativo. O que isso significa? Que ele não se esgota ali. Não é porque não está escrito que aquele exame tem cobertura ou não tem, que é de cobertura obrigatória ou não. Esse entendimento de meramente exemplificativo, ele diz, olha, são exemplos, né? O termo já fala, são exemplos. Ele não é taxativo, não é aquilo e acabou. São exemplos. Então, o TJ de São Paulo entendia dessa maneira, como eu falei, tem súmula nesse sentido. Por que isso também? Vamos lá, porque quem que decide o tratamento? Quem que decide o seu protocolo de tratamento? É o médico. E o que os planos de saúde queriam fazer? Eles queriam decidir. Não, esse aqui não, esse aqui eu não vou cobrir, não. Mas, peraí, você é médico? Agora, quem decide o tratamento, isso é prerrogativa do médico. Não é o plano de saúde que tem que dizer qual é o tratamento. Não, eu tenho esse quimioterápico, mas eu não vou te dar esse porque eu quero te dar esse. O médico está pedindo aquele. E o profissional da medicina é o médico quem decide o melhor tratamento para o paciente dele. Então, essa ideia de quem define o tratamento médico é o médico, né, o próprio nome diz, é que levou a ideia de que o rol da ANS é exemplificativo. O que está acontecendo, inclusive hoje, a essa hora, está ocorrendo o julgamento no STJ. O STJ, espero, vai gerar aí um bom precedente, eles vão decidir aí se esse rol ele é taxativo ou ele é meramente exemplificativo.
Atualmente, a terceira turma do STJ entende que é meramente exemplificativo. A quarta turma entende que é taxativo. Então, você às vezes pode ter a mesma ação judicial solicitando o mesmo objeto, o problema de saúde é o mesmo, e essas duas pessoas podem ter decisões contrárias, né? Se, por exemplo, se cair na terceira turma, eles vão entender que o rol é meramente exemplificativo e provavelmente vão conceder um tratamento que não está expresso no rol da ANS, mas se cair na quarta turma, vão entender de maneira contrária e essa pessoa provavelmente não vai ter direito ao tratamento prescrito. Então, a ideia desse julgamento que está ocorrendo nessa tarde é que isso seja pacificado, né? Uniformizar isso tudo. Uniformizar. Isso tudo essa é uma, infelizmente, a questão é normal você ver brigas para internações e isso e aquilo, e as pessoas, famílias estão naquela situação desesperadas e tem que recorrer ao mandado de segurança, porque infelizmente, como nós somos um país burocrático, né? E que a gente pode falar isso aqui. Infelizmente não funciona, grande parte das coisas não funciona. E nós ficamos à mercê, mesmo pagando, à mercê da boa vontade. Eu costumo dizer, além de burocrático, nosso país sofre de um sério problema que as pessoas, o brasileiro, ele não conhece os seus direitos. Por isso, mais do que nunca, esse espaço aqui que a gente tem, eu acho muito importante para a gente levar de uma maneira simplificada para as pessoas, explicar para elas a questão dos direitos. Eu fiz uma pesquisa há uns 4 anos atrás no mestrado e eu descobri um número que a cada, por exemplo, 10 negativas que o plano de saúde dá para os usuários quando vão solicitar cobertura de tratamento, de cada 10, apenas uma pessoa entra na justiça. Significativo. Essa única pessoa, provavelmente, ela conhece os direitos. As outras 9, eu acho que eu ouso afirmar, provavelmente não sabem que tem o direito, não conhecem. E, por exemplo, isso que a gente está discutindo aqui, que eles podem ir buscar, eles têm que ir tentar, que o plano de saúde tem que cobrir, que na maioria das vezes tem que cobrir, mas não sabem como ter acesso ao judiciário, para eles advogado é caro, não sabem que tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem a própria OAB. Então, eu gosto muito de trabalhar esse lado, de levar esse tipo de informação numa linguagem bastante acessível para as pessoas, para que elas conheçam cada vez mais os direitos dela. Porque a gente vencendo essa barreira, espero que a gente vença também a burocrática. Já é sempre falado, por gostar tanto do país, é que a gente critica para poder evoluir, para deixar de estar estacionado e para que todos tenham acesso à saúde, educação, são premissas básicas para uma nação que queira ir em frente e não... Por isso a crítica a certas coisas que acabam sendo servos dela e nós estamos pagando. De qualquer maneira, nosso tempo está esgotando aqui, eu queria agradecer a doutora Daniele, parabenizando até pela entrevista e também pelo trabalho frente aqui e que seguimos o conselho dela, sempre procure um advogado, nunca deixe de verificar os seus direitos, algo que faz você ficar mais forte, grandioso aqui e ter plenitude do que você está fazendo na sua vida civil. Então é muito importante, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, levando informação para as pessoas. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.